E pessoal, então nessa parte eu vou explicar o que significam os símbolos que aparecem na tablatura e como são executadas as técnicas que eles representam. Vamos lá então. Então a primeira técnica que eu vou apresentar é a técnica de hammer-on. O hammer-on é uma técnica de ligado, tá? E por isso que ele vai ser sempre representado por esse arquinho que ligam as notas, tá? Para executar o hammer-on, a gente vai paletar apenas a primeira nota e martelar a nota que está após o arco, tá? Então no exemplo ali a gente tem casa 5, 7, depois 5 e 8 na corda de baixo e retornando para o 5. Então vai ser assim, olha. Legal? Um pouquinho mais rápido. A próxima técnica também é uma técnica de ligado que a gente chama de pull-off. O pull-off é exatamente o contrário do hammer-on. Agora as notas vão percorrer de forma descendente, tá? Então no exemplo ali, eu comecei na corda Ré, 7, 5, corda Lá, 7, 5 e finalizando no 7. Para executar o pull-off, a gente também vai paletar apenas a primeira nota, só que agora a gente vai pinçar a corda para tocar a nota anterior, tá? No início essa técnica é um pouco difícil para quem está começando, mas é bom treinar bastante. Então toca a casa 7 e pinça com o dedo para tocar a nota da casa 5, tá? Esse pinçar que eu falo é você tirar o dedo, tá vendo? Tocando a nota. Essa é a ideia aqui, tá? Então vou fazer a ideia completa. Legal? Um pouquinho mais rápido. Legal. No próximo exemplo, eu juntei hammer-on e pull-off. Então vai acontecer alguns casos, como está sendo mostrado ali, que a gente tem várias notas dentro do arco. Isso significa que a gente vai paletar apenas a primeira nota do arco e as outras são ligadas, tá? Então, na corda Sol ali foi tocado 5, 7, 5, só paletando a primeira. E na de cima começou ao contrário, paletando apenas o 7 e ligando as 4. Legal? Então a ideia inteira seria assim, apenas duas paletadas. O último exemplo dessa sessão vai ser o trinado. O trinado nada mais vai ser do que um ligado muito rápido e sem muita ordem, tá ok? Então a gente vai tocar a casa 5 e aquela casa 6 que está no parênteses, a gente vai ligar ela com hammer-ons e pull-offs bem rápidos assim. Legal? Então o trinado sempre vai ser representado dessa forma. Bacana, na próxima sessão eu vou mostrar agora os tipos de slide que a gente vai ter. Primeiro, o que é slide? Slide significa escorregar, tá? Conforme vocês podem ver na tablatura, o slide sempre vai ser representado por um tracinho que liga duas notas, tá? Se for ascendente, ele vai ser um tracinho para cima. Se for descendente, ele vai ser um tracinho para baixo. O primeiro caso ali é o ligado slide. O ligado slide, além do tracinho, ele vai ter também um arco, significando que as notas estão ligadas, tá? Nesse caso, a gente vai paletar apenas a primeira nota e a segunda vai ser ligada. Então, eu vou tocar casa 5 e com o mesmo dedo escorrego até a 7, sem paletar. Depois ali, ó, foi do 8 para o 5. Então, agora eu vou tocar corda de baixo, 8, escorregando para o 5, também sem paletar. Então, direto, essa frase ficaria assim. Ascendente, descendente. Legal? O próximo slide é o shift slide, que é o slide tradicional, que a gente vai paletar as duas notas enquanto a gente escorrega de uma para outra. Então, eu vou mostrar o mesmo exemplo, só que agora paletando as duas. Tá? Esse é o slide mais comum. Então a gente escorrega e já paleta a próxima nota. O próximo exemplo é o slide do nada, assim como eu gosto de chamar ele. Esse slide ele não nos dá uma especificação de onde está vindo
o slide, tá? O importante é que essa primeira nota ela não seja ouvida, apenas a nota do destino, tá? Então, olha, o primeiro exemplo eu fiz uma setinha indo para cima, que significa que é ascendente, até a casa 5. E o segundo, uma setinha indo para baixo, na casa 7 da corda Lá. Então, ficaria assim, o primeiro exemplo e o 7. Tá? Então percebe que a primeira nota não foi ouvida. Qualquer uma delas estaria dando efeito de qualquer maneira. Bacana? O próximo exemplo é o slide pro nada. Então agora é o contrário. A gente vai escorregar indo para uma nota qualquer que não pode também ser identificada. Tá? Então o exemplo ali foi na casa 7, corda Ré, e casa 5, corda Sol. O primeiro exemplo foi um slide descendente, indo então para o nada de forma descendente, e o segundo indo para o nada de forma ascendente. Então ficaria algo assim, olha. Então o primeiro descendente e o segundo ascendente. Tá? Não podem terminar em nota alguma, esse que é o importante. Então agora eu vou falar sobre os bends. Para começar, o que é bend? Sempre que a gente ouve essa palavra bend, significa que a gente vai puxar a corda da guitarra mudando a nota de tonalidade. Então o primeiro exemplo é o bend mais comum, tá? Que é o full bend. O full bend significa que a nota vai se elevar por um tom. Um tom significa duas casas da guitarra. Então eu vou tocar essa casa 7, puxando ela para chegar até a nota da casa 9, que são duas casas à frente. Legal? Então esse é o full bend. O bend, eu gosto sempre de dar uma recomendação para você apoiar ele com outros dedos, tá? Então eu vou puxar a nota da casa 7 com o dedo 3 e esse dedo 2 ele vai me servir de apoio para controlar melhor o bend, ok? O segundo caso é o half bend, né? Esse bend vai ser um bend de meio tom, tá? Então ele vai dar o som da nota da próxima casa, tá? Então essa casa vai dar o som dela. Tá? Esse é o bend de meio tom. O próximo exemplo é o microtone bend. Esse é um bend que a gente trata ele de bend de um quarto, tá? Só que ele não precisa ser precisamente um quarto. Ele é apenas uma intenção de um bend, já vai ser suficiente. Portanto, que ele não atinja meio tom. Então, olha, eu fiz até uma frase um pouco diferente. Casa 7, o 5 dando um micro bend e 7. Então percebe que essa casa 5, ela só sobe um pouquinho para dar essa sonoridade meio blues, né? E já acabou, não precisa subir mais. Então, se subisse meio tom, o som seria assim. É outro som, né? Meio tom e um quarto. Tá? Essa é a diferença. O próximo exemplo é só para demonstrar uma ideia ali na partitura. Que é um bend que eu chamo de rhythm bend. Esse bend significa que a gente vai controlar a rítmica dele, tá, na hora de executar. Então no primeiro bend ali, a primeira nota vai ser um tempo, a segunda, outro. Tá? Depois no próximo exemplo, a primeira nota vai ser aqui, e meio tempo adiante, meio tom acima. E finalizando no 7. Então percebe que quando eu dou o bend é como se eu tivesse executado outra nota. Então ficaria assim, olha. Legal? Diferente se não tivesse o rhythm bend, a gente já subiria direto. Né? Nesse caso, eu controlei. Como se fossem 4 notas ali. Legal? Agora eu vou falar mais um pouquinho das interpretações do bend possíveis, né? O primeiro caso que eu vou mostrar é o bend release. Ele sempre vai ser indicado para essa setinha que sobe e desce, que vai ser assim. Então percebe que essa casa 8 vai subir, descer, antes de voltar para o 5. Esse é o bend release, é o bend que vai e volta. O pré-bend, eu vou mostrar ele começando por um bend comum. Então eu vou dar o bend na primeira nota
e depois segura lá em cima para tocar o pré-bend, olha. Legal? Então tudo assim. Bacana. O pré-bend também pode aparecer às vezes sem nota alguma anteriormente, só subir e já tocar. Tá legal? Agora o próximo exemplo, pré-bend and release. Isso significa uma mistura das duas ideias anteriores. A gente vai tocar o bend lá em cima e descer. Legal? Ou seja, não fiz o som da nota subindo, e sim já toquei lá em cima e desci. Legal? Próximo exemplo, pré-bend and bend. Esse é um bend que ele vai subir um pouquinho mais depois que ele já foi executado. Então eu dei o exemplo ali na casa 10. Então primeiro eu vou tocar um tom, que seria full. Depois no próximo, lá, eu dou mais meio tom. E volto. Então é como se ele desse o som da casa 12, 13 e voltasse. É isso aqui. Bacana? Agora eu vou mostrar os bends duetados que podem aparecer. O primeiro caso é o Nisson Bend, que é o bend que a gente vai segurar a corda de baixo na mesma nota que a nota de cima está subindo, tá? Então, olha, eu vou dar o bend na casa 7 e segurar casa 5 com o dedo 1 na corda Si. E vou tocar as duas ao mesmo tempo, igualando o som delas, olha. Tá? Então percebe que o som da nota de cima é igual ao da de baixo. Esse é o Nisson Bend. Então vou fazer a frase que eu mostrei ali, olha. Legal? Muito usado no rock and roll. O próximo exemplo vai ser o pedal steel bend, que ele simula o pedal steel, no caso. Então a nota de baixo eu vou segurar agora numa nota diferente e na nota de cima eu vou dar o bend. Tá vendo? E depois a 7 e 8. Ele tem uma sonoridade bem country, né? Próximo exemplo é o pedal steel double bend. Agora significa que a gente vai dar o bend nas duas notas. Tá? É muito comum esse caso que eu vou mostrar aqui, que seriam bends de meio tom e de um quarto. Então na casa 7, corda Si e Sol, né, no exemplo, eu vou usar o dedo 3 e 4 e puxar as duas ao mesmo tempo agora. Depois casa 5, um bend de um quarto, que é só uma intençãozinha. Então, ó. Pode aparecer também. Nesse caso, sempre vão aparecer duas setinhas nas duas notas, tá? Diferente dos casos anteriores, que era apenas em uma nota. E por final, eu vou somar a ideia do left ring bend. Nesse caso, onde a gente tem as notas que estão sob o pontilhado left ring, essas notas vão continuar soando após as outras, tá? Então vai ficar uma coisa assim, olha. Bend no 7 e segura lá em cima. Legal? Então só toquei de novo um pré-bend no final para voltar, só que enquanto isso todas as notas estavam soando. Bacana, só no 5 que elas foram encerradas. Vamos lá para mais alguns exemplos. Então agora vamos mostrar o vibrato, que simplesmente vai aparecer uma cobrinha após a nota, e percebe que tem tipos de vibratos diferentes. O primeiro caso é um vibrato mais tranquilinho, e o segundo caso ali é um vibrato mais agressivo. Tá? Então na casa 8 eu fiz um vibrato mais simples, e na casa 5 uma coisa muito mais exagerada. Tá ok? É assim que a gente diferencia. Aí a gente tem também uma variação do vibrato, que é o vibrato feito com alavanca, né? No caso aqui uma guitarra então com alavanca, e também vai ter a variação de intensidade, né? Quando é menorzinho, a representação é mais suave, quando é mais largo, é um pouco mais agressivo. Legal? Então vamos ver o mesmo exemplo anterior. Suave, agressivo. Beleza? O trêmulo picking, conforme está sendo escrito ali, a gente tem aqueles 3 tracinhos embaixo das notas, que significa que a gente vai ficar paletando essas notas até chegar à próxima nota. É uma coisa muito usada no banjo, né? Na guitarra fica assim.
E o último exemplo ali é o arpeggiate, que significa que as notas vão ser arpejadas, tá ok? Isso nos indica que a gente não vai tocar as notas ali ao mesmo tempo dessa forma. E sim, a gente vai descer a mão mais devagar, tá? Para ouvir uma nota de cada vez. E isso pode ser interpretado de forma livre. A próxima técnica que eu vou demonstrar é o palm muting, né? Que vai ser sempre indicado com aquele PM e um pontilhado nas notas que serão abafadas, tá? Esse palm muting é muito usado no rock, né? A gente usa essa parte da palma da mão para abafar as cordas da guitarra, tá? E vai dar um som assim, começando pela primeira nota, que está ali, vai dar um som abafado. Só que é importante que o som da nota aconteça, você não pode abafar demais, colocar a mão muito aqui, para deixar o som morto, o som tem que sair. Legal? Então as 4 primeiras notas, notas consecutivas, e agora notas simultâneas que também vai acontecer. Nesse caso eu mostrei alguns trechos ali que o palm muting acaba, né? Algumas notas então a gente vai tirar o palm muting para tocar aberto. Ficaria assim. Legal? Então sempre que o palm muting não está em cima, a gente tem que soltar. Vou fazer inteiro isso aí de novo, um pouquinho mais rápido agora. O próximo exemplo eu vou mostrar as dead notes, que significam notas mortas. Elas são representadas por um xizinho na tablatura. Sempre que elas aparecem, significa que você vai abafar o som das notas com a mão esquerda, né? No caso ali ela apareceu nas 3 cordas de baixo, né? Tem que dar um som bem abafado. Pode também ser executado esse abafamento com a mão direita, tá? Você pode colocar a palma da mão um pouco mais avançada, que também mata o som. E vai poder ser tanto para acordes, como está mostrando no início, e depois nas notas, tá? Então vou mostrar esse exemplo aí. Legal? Então, nesse caso das notas, é só desapertar a corda e deixar encostados os dedos aqui para matar o som delas. Legal? No próximo exemplo, eu vou falar da apogiatura, que aparece muito nas músicas que eu escrevo aqui no canal. A apogiatura nada mais é do que uma nota de interpretação que não entra muito no contexto da frase, tá? Então, se a gente eliminar a apogiatura da primeira frase que está aparecendo, vai ficar assim, olha. Agora, a apogiatura ela vai poder ser com ligados, hammer-ons, pull-offs ou slides, tá? Sempre tem que ser sempre ligados. Então no primeiro caso ali eu fiz com hammer-on, que daí vai ser uma coisa assim. Tá? Então a primeira nota não entra muito em cena. E no segundo caso com slide. Tá? São semelhantes. Então olha, com apogiatura agora. Tá? Então percebe que a frase ficou semelhante, sem apogiatura, com apogiatura. Legal? Próximo exemplo, double apogiatura. Significa apenas que a gente tem 2 notas agora, pequenininhas ali, que são as apogiaturas. Então elas vão ser assim. Próximo exemplo é o reiki, né? Esse tal de reiki aí significa que a gente vai abafar essas cordas antes de tocar as notas que estão aparecendo. Tá? Então elas são apenas uma interpretação que também aparece com notas pequenininhas. Vai ficar algo assim. Tá? Então ali eu fiz notas dead notes, né? Até chegar lá embaixo. Muito usado também isso aí no rock and roll. O próximo exemplo é um pré-strumming, né? Que é muito usado também para interpretar ritmos na guitarra. Tá? Também aparecem notas pequenininhas antes da nota. Significa isso, olha. Tá? Então não entra muito num contexto rítmico. É mais uma interpretação mesmo. Agora eu vou demonstrar o tapping, né? O tapping, né, todo mundo já deve conhecer, é aquela técnica que a gente usa a mão direita para martelar notas no braço da guitarra. Ele vai ser sempre representado por um T na tablatura. Tá?
Então, nesse caso aí, todas as notas vão ser ligadas com hammer-ons e pull-offs, tá? Percebe que tem o arco, conforme foi explicado anteriormente. Então vai martelar o 12 no tap, depois tira 5, pull-off, 8, depois 13, olha, o 5 de novo, 8 e 12. Então a frase ficou assim, olha. Bacana? Bem simples. O próximo exemplo é o bend tapping. O bend tapping é quando a gente dá um bend na nota que a gente está fazendo o tap, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer o dedo 3 na casa 8 e vou dar o bend nesse dedo 3 e a nota da casa 12 vem junto. Porque é um pouco difícil você puxar com a nota do tap, tá? Você tem que puxar com a nota que está na mão esquerda. Então vai ficar algo assim, olha. Legal? Então bate e puxa aqui. Bacana? Próximo exemplo, o slide tapping. Significa que a gente agora vai escorregar com o dedo que a gente está fazendo o tapping. É representado por um slide comum, conforme anteriormente. Então vai ficar assim o exemplo. Legal? Então escorregou. Bacana? Próximo exemplo é o multi-finger tapping. E significa que a gente vai usar mais do que um dedo na mão direita para fazer o tap nas notas. Então eu mostrei ali, olha, os ligados, né? Nesse caso não vai ter como paletar a nota já vem de um ligado invisível, né? E na mão direita ela bate duas notas ao mesmo tempo. Então, muito legal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os harmônicos na guitarra. O primeiro harmônico que eu vou mostrar é o harmônico natural. O harmônico natural só vai acontecer em algumas casas da guitarra. Então pode perceber ali na escrita que a gente tem uma marcaçãozinha ali para indicar que as notas são harmônicos. O harmônico, né, todo mundo já deve ter visto, é simplesmente a gente colocar o dedo de forma bem leve sobre a corda da guitarra, sobre o traste que está sendo pedido. Tá? Então vai começar casa 7, corda Lá, sobre o traste da casa 7, depois casa 12, corda Sol, casa 7, 12. Tá? Então bem rápido isso fica assim. Para quem não sabe, isso aqui é uma pentatônica feita através de harmônicos. O próximo exemplo é o pinch harmonic. Esse já é um harmônico artificial. Às vezes ele vai vir só apresentado com um artificial harmonic mesmo. Mas na verdade é uma técnica de pinch harmonic. Significa que a gente vai encostar o polegar logo após paletar a corda. Então no exemplo ali ele está pedindo um harmônico na casa 5, tá? Tá vendo? Então logo após paletar já encosta a ponta do polegar. Então a frase inteira vai ficar assim. Legal, o próximo exemplo é o tap harmonic, muito usado pelo Ed Van Halen também. Então nesse caso a gente vai bater como se fosse um tap sobre a casa que está uma oitava acima normalmente da nota da mão esquerda. Aqui no caso a gente teria que dar uma olhada ali na partitura para você ver que em alguns casos ele indica outras casas. Normalmente quando isso aparecer você vai poder observar eu tocando ou também vou estar indicando na tablatura qual a nota que você vai bater na mão direita. Então o exemplo ali é assim. Com uma distorção com mais ganho o som vai sair melhor, principalmente esses casos não sai muito forte. E para finalizar eu vou mostrar o harp harmonic, né? No caso normalmente ele vem mostrado com um H.H, mas nesse caso aqui no programa que eu uso não tem como representar ele, então eu coloquei simplesmente um artificial harmonic mesmo para demonstrar, e sempre que aparecer ele eu vou escrever em cima que foi ele que foi usado. Então nesse caso, além de colocar o dedo sobre o traste, uma oitava acima da nota, a gente também vai paletar com a mão direita. Então é o mesmo processo de uma vez, olha, harmônico e paleta, tá? No exemplo ali vai ficar assim, então, olha. Então a mesma nota que eu estou tocando na mão esquerda eu faço na mão direita também, acompanhando, legal?
Os próximos exemplos que eu vou mostrar são exemplos com a técnica de alavanca, que a gente chama de vibrato bar. Então o primeiro exemplo é o dive, que eu vou mostrar, que simplesmente a gente solta a alavanca, né, com uma seta indicando para baixo. Então no exemplo a gente vai soltar a alavanca na nota da casa 5 e finalizar com a nota na casa 7 de forma natural, tá? Então vai ser assim. O dive é simplesmente soltar a alavanca. Agora o dip. O dip é quando a gente solta a alavanca e retorna na posição original. Esse dip ele vai poder ser baseado em tons também, conforme o bend. Então no primeiro exemplo a gente vai soltar a nota um tom, que seria duas casas anteriores, que seria essa ideia, que daí com a alavanca fica assim. O 7 e o 5 apenas meio tom. Então ficaria. Aí a gente vai ter o pré-dive, que é quando a gente aperta a alavanca primeiro e depois toca a nota, tá? E seria algo assim. Legal? Então, para finalizar, eu vou mostrar mais alguns elementos que podem aparecer aí na tablatura. O primeiro elemento que eu vou mostrar é o downstroke, que seria a paletada para baixo. Ela sempre vai ser representada por esse símbolo que parece uma casinha. Então, no caso aí, o exemplo, eu fiz uma posição aqui, casa 7, 5, 5, 5, com pestana, né? Onde a paletada vai ser tudo para baixo. Nesse caso aí, eu até estou dando o exemplo da técnica de sweep picking, que é aquela técnica que a gente mantém a direção da paletada. Então seria tudo para baixo e a última nota vai ser um ligado. E o upstroke, que é o contrário, é a paletada para cima e é indicado por um símbolo que parece um V, que aí seria o sweep picking ao contrário, seria assim. Eu vou demonstrar também agora o staccato, que é representado na partitura, nesse caso, que simplesmente aparece um pinguinho sobre as notas ali na partitura, né? Conforme vocês podem observar. O staccato nada mais é do que diminuir o valor da nota representada na partitura. Então, através do staccato, a gente vai fazer um som mais sequinho nas notas. Seria algo assim, olha. A última nota sem staccato. Na guitarra, a gente simplesmente aperta e desaperta as notas para executar essa sonoridade. E o último exemplo que eu vou mostrar são os acentos, né? Essas acentuações elas também vão ser indicadas na partitura, né? No caso aí elas estão embaixo das notas que vão ter o acento. A gente vai ter dois tipos de acentos diferentes nesse exemplo. Aquele acento que está assim, tipo um bico, e o outro exemplo que é um V ao contrário. O V ao contrário simplesmente indica que é uma acentuação mais forte, e os outros uma acentuação um pouquinho só mais forte do que o natural. Então seria algo assim, olha. A última, obviamente, mais forte do que as anteriores. Beleza? Então já expliquei todos os símbolos que são usados em tablaturas. Inclusive são esses os símbolos que aparecem nas transcrições do meu canal. Espero que tenha ajudado. E se você gostou do vídeo, não vai esquecer de clicar em gostei e se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito. Valeu, tudo de bom e até o próximo vídeo.